A paz do Senhor, que Deus venha nos abençoar, que venhamos ter um culto maravilhoso, já agradecendo a Deus pela chuva maravilhosa que Ele derramou sobre a terra. Eu não sei aí onde você está nos acompanhando, se está chovendo, aqui está, para a glória de Deus. A chuva é muito bom, hoje eu creio que todo mundo vai comer bem e dormir bem, né? E eu já convido você a compartilhar essa live para que outras pessoas sejam alcançadas e que você possa se entregar mesmo na presença do nosso Deus e que nós possamos engrandecer o nome dEle nesta noite. Vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Sem limite, Senhor, nós queremos te adorar e queremos te exaltar, Senhor. Porque só o Senhor és o Deus sobre todas as coisas. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Além de ti, não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, mais e mais. Sem limites, entregarei, adorarei. Pelos benefícios feitos a mim, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti, não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Sem limites, eu te adorarei, Senhor, para sempre. Sem limites, sem limites.
Glória a Deus. Eu estarei fazendo uma leitura e convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 24. Que você pega a sua Bíblia e vamos fazer uma leitura em nome do Senhor Jesus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que há nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes. E a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Então, quem é o Rei da Glória, né? É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos trouxe aqui para adorar e para exaltar o nome dEle nesta noite. Neste momento nós vamos estar orando. Eu convido a diaconisa Maria Leal, que estará direcionando essa oração. E convido a você aí no seu lar, levar um momento de oração e falar com o nosso Deus. E você que está aqui no templo, vamos adorar este Deus. Então vamos orar, irmãos. Soberano Pai, Criador do céu e da terra, graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deste de estar aqui nesta noite, para juntos te adorar em espírito e em verdade. Obrigada, grande Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Jesus. Obrigada, grande Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada ouvinte da Tua palavra, Senhor, neste momento. Os que estão aqui e os que estão fora, Senhor. Os que estão ouvindo essa live, Pai. Que, meu Deus, que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um de Teus filhos. Ó Deus soberano, Deus de amor. Obrigado pela chuva, obrigada por tudo, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem guiado os nossos passos e a nossa vida, o Senhor não tem deixado faltar nada para nós, Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles que se encontram enfermos, mas que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um de Teus filhos. Abençoa cada pedido de oração, Senhor. Abençoa o grupo de louvor. Abençoa também o mensageiro desta noite, que ele possa falar inspirado pelo Teu Espírito Santo e que a Tua palavra venha falar em cada coração nesta noite, Pai. Ó Deus soberano, Deus de amor, obrigada, Senhor, pelo carinho, pela a misericórdia que o Senhor tem tido com cada um de nós, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Ó grande Deus, muito obrigada por tudo, e tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e nos deu o direito da vida eterna, e é por isso que nós estamos aqui. Santo, santo seja o Teu nome para sempre, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Aleluia, Jesus, santo, santo. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo seja o teu nome para sempre, Jesus. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Exaltado seja o teu Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Que amor é esse que Deus tem por cada um de nós? Ele morre na cruz do Calvário e nos dá o direito da vida eterna.
E é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos e confiamos nesse Deus do impossível, este Deus que pode todas as coisas. E nós estamos aqui para louvar, para engrandecer este Deus. Que Ele possa te abençoar e onde você está, que você possa sentir a presença do Espírito Santo aí, te confortando, te consolando, te dando força, te dando ânimo, porque nós só vamos encontrar força em Deus. Nós só vamos vencer se nós estivermos firmes na rocha que é o Senhor Jesus, porque as lutas são muitas, as tribulações são muitas, mas aquele que estiver firme na rocha não vai ser abalado, porque Deus está conosco. Aleluia, Jesus. Quando olhamos para a cruz, Senhor, nós entendemos, meu Deus, o Teu grande amor por cada um de nós, porque nós somos Andei tão pecadores, Senhor, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri, ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido está o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Jesus. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor,
Deus. Neste momento, o Vitor está com a oportunidade. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós iremos refletir na palavra de Deus nessa noite, no livro de a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 1 e 5 e depois os versículos 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: se eu falar com eloquência humana e com êxtase próprio dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, eu estou falido. Os versículos 12 e 13. Hoje, não vemos as coisas com clareza. Estamos como em um nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então, vemos tudo como Deus fez e como Deus vê, conhecendo-o diretamente assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Amém. A oração que nós iremos fazer de início a essa mensagem, eu peço que nessa oração nós façamos uma oração direcionada. Nós sabemos que nós estamos em um mês que, mundialmente, é o mês da prevenção ao suicídio. E nós, como igreja, não organizamos esse ano nenhuma mensagem, nenhum culto temático, nem nada do tipo. Mas eu quero que nessa oração nós nos lembremos dessas pessoas. Das famílias que perderam os entes queridos por causa do suicídio, seja qual for o problema que eles enfrentaram, independente do problema e do que eles fizeram, as famílias sofrem da mesma forma, assim como qualquer um perde um ente querido. Então, vamos orar nessa oração, pedir que Deus visite esses familiares e que nesse mês que todos dedicaram à prevenção do suicídio, que nós possamos apresentar a vida de todas as pessoas que pensam em fazer algo do tipo, a vida de todas as pessoas que passam por esses problemas, que elas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo e que Deus possa enviar pessoas para ajudá-las nesse momento. Senhor Jesus, Deus eterno, Deus de misericórdia, nós oramos a Ti, Senhor Deus, e nós viemos pedir a Ti uma coisa com o coração, Pai Santo, de quem quer almejar algo para o outro, Pai. Nós estamos aqui, Pai Santo, porque nós pedimos agora que o Senhor olhe para a vida de cada um dos Teus filhos que enfrentam alguns problemas, seja depressão, seja ansiedade, seja qualquer problema mental, Senhor Jesus Cristo, que todos aqueles que por algum momento pensam em tirar a própria vida, que em algum momento, Pai Santo, pensem em fazer essa coisa terrível, que o Seu Espírito Santo, Pai Santo, conforte os seus corações, que o Seu Espírito Santo os visite e que enquanto, Pai Santo, não chega a ajuda, que o Senhor possa ser a ajuda deles. Pai Santo, abençoe cada familiar, abençoe cada amigo, cada parente, cada pai, cada mãe, cada família, Senhor Deus, que perdeu um ente querido. Pai Santo, visite cada um deles, guarde-os, proteja-os, conforte-os, Pai Santo, nesse momento. Deus, que a dor da perca, Senhor Jesus Cristo, seja curada pelo Teu Espírito Santo, e o Senhor abençoe as nossas vidas, nos tornamos pessoas capazes de ajudar os outros nessa situação. Jesus, fale conosco nessa noite, e fale conosco, Senhor Jesus Cristo, aos nossos corações sobre a Tua palavra. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem assentar. Bem, a palavra de Deus que eu trouxe nessa noite tem por título: O Cristo
dos marginalizados. Nós ouvimos um último louvor que falou sobre o sacrifício de Cristo. E muitas das vezes nós não sabemos quem é Cristo. Se há alguém que nos assiste que não sabe quem é Cristo, se há alguém que sabe, esqueceu, prestem atenção para a gente entender quem é Cristo nessa noite. O Cristo dos marginalizados. A palavra Cristo significa Messias, alguém que viria, alguém que veio, na verdade, né? Significava o Messias que viria, o Messias que veio. É uma palavra grega e hebraica. Muitas pessoas acham que Cristo era o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, porque é o que veio para as pessoas. É o que estava sendo esperado. Então, o Cristo é o Filho de Deus que se personificou em carne, em ser humano e veio à Terra. O Cristo. Jesus, que era o Cristo, que é o Cristo, ele veio ao mundo numa família judaica, numa tradição judaica, porque a salvação desde os profetas ela foi prometida através dos judeus. Havia profecia que dizia que a salvação viria da casa de Israel, então ele era judeu. E sobre a religião de Cristo, nós somos cristãos. Jesus não era cristão, ele era judeu. Nós somos cristãos porque nós seguimos Cristo, então ele não seguia ele mesmo. Nós passamos a segui-lo, então daí veio o cristianismo. Cristo ele era judeu e ele praticava a religião dele de uma forma incomum para aquelas pessoas, né? E por isso nós dizemos, eu estou dizendo, né, o Cristo dos marginalizados, por causa da forma como Jesus praticava a sua religião, praticava a sua fé, como ele praticava seus ensinamentos. Por que, então, o Cristo marginalizado? Porque o Cristo, Jesus Cristo, ele falava com quem ninguém queria falar. No capítulo de João, no versículo 4, versículos 7 ao 9, João 4, sete ao 9. Diz assim: uma mulher samaritana veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Nós conhecemos a história da mulher samaritana que buscava água no poço, encontrou Jesus e ele pede a ela água do poço. E ela fica logo assombrada, porque, como a Bíblia diz, os judeus não falavam com os samaritanos. Então, Cristo era diferente do restante dos judeus. Ele falava com quem ninguém queria falar. Ele fala com aquela mulher e é uma fala incrível, porque ele levou salvação para a vida daquela mulher. Ela pergunta para ele: como você vai pegar água se você não tem um balde, se você não tem uma corda? E ele fala: mulher, se você soubesse quem te pede água, você pediria e eu te daria de graça da água da vida. Então, ele falou com aquela mulher, a qual ninguém falava, e ele levou salvação para a vida daquela mulher. Ela virou uma evangelizadora naquele lugar. Ela que era uma das marginalizadas que nós encontramos na Bíblia, uma com a qual ninguém queria falar, até porque ela tinha vários problemas conjugais, e todas as pessoas daquele lugar sabiam, até dentro dos próprios samaritanos, ela sofria alguns preconceitos por isso, e Jesus conhecia isso. Sabe por quê? Ele fala assim: mulher, vai e chama seu marido. E ela fala assim: eu não tenho marido. E ele fala: você falou certo, você teve 5 maridos e o que tem não é seu. Então, ele conhecia aquela mulher. Assim como os vizinhos dela conheciam ela e ela era discriminada por conta daquilo, Jesus também conhecia. Mas tem uma diferença. Ele conhecia aquela mulher, mas isso não o impediu de falar com ela.
Nós vemos então que Cristo era o Cristo que falava com quem ninguém falava. Tem mais uma coisa. Cristo, ele tocava em quem ninguém tocava. No livro de Marcos, no capítulo 1, Marcos 1, do versículo 40 e o versículo 41, diz assim: Um leproso aproximou-se dele, ajoelhou-se e implorou: Se o Senhor quiser, pode me purificar. Emocionado, Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: Quero, fique limpo. A lepra desapareceu na hora e a pele daquele homem ficou lisa e saudável. Os leprosos naquela época, eles não podiam se aproximar das pessoas. Existia um lugar onde todos os leprosos ficavam juntos, e esse lugar era afastado da cidade. Eles tinham que usar uma corda no pescoço com um sino, que quando as pessoas escutavam o sino, elas saíam correndo, porque elas sabiam que os leprosos estavam vindo. Então, eles nem chegavam perto do leproso. Tocar um leproso era algo inadmissível. E Jesus, quando o leproso se ajoelha diante dele, o que o texto fala que ele faz? Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: Fique limpo. Jesus, ele tocava em quem ninguém tocava. Ele falou com a mulher que ninguém falava, e ele agora tocou num tipo de pessoas que ninguém tocava. Outra pessoa marginalizada naquela sociedade. Jesus, ele não sabia que aquele homem tinha lepra? Ele sabia. Ele sabia o seu estado, mas isso também não o impediu de tocar naquela pessoa. Ele conhecia a mulher, e isso não o impediu de falar com ela. Ele sabia o estado daquele homem, e isso não o impediu de tocar nele. Porque Jesus, ele não seguia os protocolos. Jesus, ele quebrava protocolos. Ele fazia da maneira dele, que nós sabemos que a maneira dele é a maneira certa. Ele fazia acontecer. O Cristo dos marginalizados era um Cristo que também fazia por alguém o que ninguém fazia. No livro de Mateus, no capítulo 15, eu vou ler o versículo 21 e 23 e depois o versículo 28. Diz assim: Dali, Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram, e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou: Misericórdia, mestre, filho de Davi. Minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram: Ela está nos perturbando. Atenda, por favor, ela vai nos deixar malucos. No versículo 28, Jesus disse: mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Aquela mulher, qualquer outra pessoa não teria feito isso por ela. Até um pouco antes de Jesus curar a filha daquela mulher, ele fala assim: não é lícito que eu tire da mesa para dar aos cães. E a mulher, ela pega e fala assim: mas Senhor, os cães sobrevivem das migalhas que caem da mesa. E a gente vê que os discípulos não queriam nem papo com ela. Os discípulos falam: Senhor, faça algo com essa mulher, despeça ela, porque ela vai nos deixar maluco, ela está nos incomodando, ela está nos irritando. E Jesus não faz isso. Jesus vê a humildade daquela mulher e ele fala: a sua fé é impressionante. Jesus faz por aquela mulher algo que ninguém faria. Os outros não queriam nem escutar o que ela tinha a dizer. Os outros não estavam nem se importando se a filha dela estava endemoniada, se o que era o problema que ela estava passando. Os outros só queriam que ela deixasse eles em paz. Mas Jesus, ele faz algo por aquela mulher. Nós vemos que o Cristo, ele faz por alguém o que ninguém pode fazer. Jesus, ele sabia como os outros pensavam a respeito daquela mulher. Mas isso também não o impediu. O Cristo do marginalizado, ele defendia as pessoas que ninguém defendia. Novamente no Evangelho de João,
no capítulo 8, eu vou fazer uma leitura um pouco maior. João 8, do 1 ao 11. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. O mundaréu de gente estava à sua volta. Ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, essa mulher é adúltera, foi pega em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudessem depois usar contra ele. Jesus se limitou a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e a perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Jesus, ele defendia quem ninguém defendia. Jesus, ele defendia quem os outros acusavam. Aquela mulher, ela foi pega num pecado, e Jesus sabia disso. Ele não disse que ela não estava em pecado, mas ele mostrou para aquelas pessoas que eles também tinham pecado. Eles estavam no direito de apedrejá-la. Mas sabe o que Jesus quis mostrar para eles? Vocês pecaram. Quando foi que alguém apedrejou vocês? E eles perceberam que eles também deviam ser apedrejados. Então eles largaram as pedras e foram embora. E aí eu pergunto: Jesus não sabia que aquela mulher estava errada? Ele sabia que ela estava errada. Mas isso também não o impediu de defender ela. Jesus, ele sabia a vida daquela mulher e não impediu que ele falasse com ela. Ele sabia o estado do leproso, mas não impediu de tocar nele. Ele sabia o pecado daquela mulher, mas ele não foi impedido por isso de defender ela. E ele sabia o que os outros pensavam daquela mulher cananeia, que eles não queriam nem falar com ela, mas isso não impediu dele fazer algo por ela. O Cristo dos marginalizados, ele também convivia com alguém que ninguém queria conviver. O Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 1 ao 5, diz assim: Jesus entrou em Jericó, caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando esse passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia que eu hei de me hospedar na sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida, com a oportunidade de receber Jesus. Zaqueu, as pessoas não gostavam de Zaqueu. Zaqueu, ele roubava as pessoas nos impostos. Aqueles pobres não queriam nem papo com Zaqueu. Mas Cristo era diferente. Ele foi jantar na casa de uma pessoa que ninguém queria nem conviver. E aí eu pergunto: Jesus, ele não conhecia o estilo de vida de Zaqueu? Jesus não sabia que Zaqueu cobrava demais os impostos? Que Zaqueu roubava do povo? Jesus conhecia o estilo de vida de Zaqueu, mas isso não impediu ele de conviver com Zaqueu. E assim nós vamos percebendo que não importa a situação, o lugar, a raça, não importa de que povo essas pessoas eram, se estavam doentes ou curadas, se eram dignas ou indignas diante daquele povo, nada disso impedia Jesus de fazer algo. Porque Cristo, ele não era o Cristo dos poderosos da época, não. Ele era o Cristo
dos que eram injustiçados, ele era o Cristo dos que não tinham ninguém por eles. E nós vamos ver agora que o Cristo dos marginalizados, ele também era um Cristo que revolucionava. Aqui no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 6 ao 10, diz assim: Em um outro sábado, ele ensinava na sinagoga, e estava ali um homem com a mão direita aleijada. Os líderes religiosos e fariseus estavam de olho para ver se ele iria curá-lo quebrando o sábado. Percebendo a intenção deles, Jesus pediu ao homem da mão aleijada: Fique aqui onde todos possam vê-lo. E ele obedeceu. Então ele disse aos presentes: Que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? As pessoas devem deixar sem ajuda? Ele os encarou um a um e ordenou ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela ficou perfeita. Seus críticos ficaram furiosos e começaram a discutir como dar um basta em tudo aquilo. Jesus, ele estava sempre na companhia dessas pessoas, mas aqui meio que ele tinha passado dos limites. Até então, ele estava tocando num leproso, o que poderia prejudicá-lo. Ele estava falando com a mulher de má fama, o que poderia prejudicá-lo. Ele estava comendo na casa de um publicano, que poderia prejudicá-lo. Mas aqui Jesus vai lá num ponto da lei, e ele faz algo que aos olhos desses fariseus era algo abominável, que ele quebrou o sábado dentro da sinagoga. Jesus, ele criou uma revolução. E esse Jesus que nós conhecemos, o Jesus do Evangelho, eu tenho que dizer 4 verdades sobre ele. Jesus, ele era um anarquista. Jesus, ele escandalizava. Jesus não se importava que causava escândalo. E 4, ele não se importava porque ele estava certo. Aí você pode pensar, o pregador endoidou porque falou que Jesus causava escândalo. Não, ele causava. No livro de João, no capítulo 4, versículo 27, onde nós vemos ele conversar com a mulher à beira do poço, no versículo 27 diz assim: Naquele momento os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. De novo, no livro de Marcos, no capítulo 1 e versículo 44. Quando ele cura o leproso, no versículo 44, diz que ele deu as instruções para que o leproso não falasse com ninguém que ele tinha curado, mas ele saiu e falou isso para todo mundo. E aí o versículo 44 diz: O homem saiu contando a cura que recebera e espalhando a notícia por toda a cidade. Jesus, então, passou a entrar na cidade de modo mais discreto, pois não podia fazer isso publicamente. Ele incomodou as pessoas. Ele precisava aparecer de uma forma mais discreta, porque ele estava causando uma reviravolta no meio daquele povo. No capítulo de Mateus, no versículo 15, no versículo 23, diz assim, nós já lemos: Jesus ignorou, mas os discípulos reclamaram: Ela está nos perturbando. Atenda, por favor, pois senão ela vai nos deixar loucos. No capítulo de Lucas, no capítulo 19 e no versículo 7, quando Jesus atende Zaqueu, olha o que os outros tornam a dizer. (19, 7). Os que presenciaram a cena ficaram indignados e reclamaram:
como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Jesus não estava nem aí para o que os outros estavam pensando. Ele não estava nem aí para o que os discípulos estavam pensando dele falar com aquela mulher, com o que o pessoal daquela cidade achava da mulher de Samaria. Ele não estava nem aí pela doença do leproso, o que os outros iam achar disso. Ele não estava nem aí porque eles vão falar se ele estava jantando na casa de Zaqueu. Porque Jesus fazia as coisas da sua maneira e ele fazia do jeito certo. E ele revolucionou a maneira de fazer as coisas. Ele mostrou que ele devia estar no meio daquele povo e não sentado com os homens lá naquela sinagoga. Ele mostrou que aquele era o lugar onde ele veio reparar a igreja dele. E o último ponto do Cristo é o Cristo que chorava. No Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 33 ao 36, diz assim: Quando Jesus as viu chorando, e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: Onde vocês o puseram? Senhor, vem e vê, disseram. Naquele momento, Jesus chorou. Os judeus disseram: Ele o amava muito. Eu te digo que Jesus ele não chorou porque ele amava Lázaro. Ele chorou por causa disso aqui, ó. Porque ele viu que elas estavam chorando e os judeus estavam chorando com ela. Jesus ele chorava porque ele se importava com os outros. Ele se importava se Marta chorava, ele se importava se Maria estava sofrendo. Ele não era alheio ao sofrimento dos outros, não, irmãos. Jesus, ele se importava. Ele foi o Cristo que chorou. Ele foi o Cristo que chorou pela dor do outro. E aí, ele chorou pelos que se importavam. Ele sofre com os que sofrem. Ele morre com os que morrem injustamente. Jesus, ele assume o papel do sofredor na história. E aí eu pergunto, nós que nos dizemos cristãos, lembra no início quando eu disse que nossa religião é seguir Cristo, nós somos cristãos, esse é o cristianismo? Nós temos sido como Cristo, que fala com quem ninguém fala, que toca em ninguém toca, que faz o que ninguém pode fazer pelos outros. Nós somos o Cristo que convive com quem ninguém quer conviver? Nós somos como esse Cristo? Nós somos essa igreja que Cristo quis fazer? Nós devemos refletir nisso. E eu fico triste porque eu sei que, mesmo que essa palavra tenha falado a cada um de nós, na semana que vem, infelizmente, nós não vamos nos lembrar dela. Se o Espírito Santo de Deus não fazer uma mudança em nossos corações, nós podemos ter sido falados por Deus quanto for aqui nessa noite. Na semana que vem, isso não adiantará de nada. Não importa o arrependimento, não importa o remorso que nós iremos sentir pelas nossas atitudes, por ver como nós temos agido errado, se o Espírito Santo não tocar os nossos corações, nós não estaremos fazendo algo certo. Quando eu disse aqui que Cristo sofre com os que sofrem e Cristo morre com os que morrem todos os dias, não estou ficando louco de novo, não. No capítulo de Mateus, no 25, no versículo 40 e 45, diz assim: Afirmo esta verdade solene. Toda vez que vocês fizerem essas coisas, algum marginalizado ou excluído, aquele era eu, estavam ajudando a mim. E o 45, toda vez que vocês deixarem de fazer alguma coisa aos marginalizados e aos excluídos, aquele era eu, e deixaram de ajudar a mim. Irmãos, nós devemos nos preocupar, porque Cristo, Jesus Cristo, é a mulher que apanha em casa. Jesus Cristo é o homossexual que apanha na rua. Jesus Cristo é a criança que é estuprada. Jesus Cristo é as milhões de pessoas que suicidaram esse ano. Jesus Cristo morreu com cada um deles, porque Ele fala que se nós não fizermos, se a gente fizer, ou se a gente deixar de fazer algo a qualquer pessoa, nós deixamos de fazer a Ele. Então é Ele que está apanhando em casa, é Ele que está sofrendo, é Ele que está passando fome, é Ele que nessa chuva não tem onde se abrigar, e nós não temos feito nada.
eu quero que nós analisemos a nossa situação e que nós nos perguntemos: Jesus, ele é todos que passam por algum problema. E nós somos o quê? Será que nós somos pelo menos uma igreja? A igreja que Jesus quis fazer? Nós somos como Cristo era o Cristo dos marginalizados. Será que nós somos a igreja dos marginalizados? Será que nós queremos ver essa igreja cheia de prostituta? Nós queremos ver essa igreja cheia de viciados? Nós queremos ver essa igreja cheia de homossexuais? Nós queremos ver essa igreja aqui cheia de traficante? Nós dizemos que sim. Mas eu acho que nós devemos refletir se a gente tem dito ou se a gente tem feito algo. E eu espero que essa palavra tenha falado o coração de cada um nessa noite. O pastor Valdeir estará fazendo os pedidos de oração, orando pelos pedidos de oração, e estará nos despedindo desse culto em nome de Jesus. Queridos irmãos, nessa noite maravilhosa, essa palavra que veio aos nossos corações, nos chamando a nossa atenção para as responsabilidades de cristão. E nessa noite maravilhosa de chuva, né, conforme nossa irmã já citou, em muitos lugares, graças a Deus, Deus tem ouvido a oração, tem feito chover, a chuva que produz o alimento, que traz a alegria, né, que nos mostra o cuidado de Deus para com todas as pessoas. Nessa noite nós estaremos orando, irmãos. Eu convido a todos para orarem conosco pelo nosso irmão Odinei da Silva. Ele pede oração ao seu favor. A irmã Elô Ramos pede oração ao seu favor, em favor do Simval, do Paulo Victor, da Juliana e também em seu favor. É o pedido da nossa irmã Elô Ramos, que participa conosco do culto nessa noite. Também a nossa irmã Renata Celestino pede oração pela Rita. Marta Freitas pede oração pelo Joel Freitas. Temos também o pedido de oração, né, pela Fernanda, né, Montes Claros. Que os irmãos orem por aquela jovenzinha, né, que tem passado por uma situação muito difícil. Orando também pela família, né, e pelo pastor, que eu esqueci o nome, que está no grupo. Pastor Oséias, né? Oséias. Uma situação difícil que está nas mãos do nosso Deus, e nós oramos para que Deus faça conforme a sua vontade, né? Nós queremos e oramos para que Ele reviva, reanime o nosso irmão ali, mas Ele é o Senhor e sabedor de todas as coisas. Oremos pelas nossas autoridades civis constituídas, é uma obrigação nossa, para que eles permitam que a igreja de Deus aqui na terra possa continuar adorando a Deus em paz e em tranquilidade, orando também pelos nossos irmãos em países onde não podem se reunir para adorar o nosso Deus, né, por causa dos regimes, muitas vezes autoritários, que nesses países residem. Vamos orar uns pelos outros, irmãos. Os irmãos aqui se coloquem de pé, você de casa, feche os seus olhos, se ajoelhe, né? Eleve os seus pensamentos em oração ao Senhor. Vamos orar então. Eterno e bondoso Pai, soberano Deus, somos agradecidos a Ti, meu Deus, por essa oportunidade nessa noite. Pai amado, pela Tua palavra que veio nos fazer entender o verdadeiro chamado, meu Deus. Tu nos chamastes um dia, escolheu entre muitos outros, para que pudéssemos testemunhar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Pai, sabemos que percebemos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, o quanto falhamos, meu Deus, em atender rigorosamente
a tua vontade. Pai amado, mas tu és a nossa força, a nossa luz, e que nos traz palavras, meu Deus, preciosas aos nossos ouvidos, para que ouvindo-as, meu Deus, elas venham ao coração e assim produzam frutos dignos de arrependimento, Deus de misericórdia. Que a tua palavra, meu Deus, dita pelo teu servo nessa noite, venha trazer, meu Deus, os nossos corações, Pai bendito, não um desânimo, mas o ânimo, sabendo que tu estás conosco, porque prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai bendito, que o teu Santo Espírito fale profundamente em cada vida, em cada coração, nos movendo, meu Deus, fazendo-nos agir segundo a tua vontade, segundo, Pai bendito, aquilo que tu mesmo propuseste, meu Pai, para as nossas vidas. Senhor amado, toma a tua igreja em todos os lugares, Pai, onde haja um servo teu, Pai, que a tua graça e misericórdia o alcance nessa noite, que, meu Deus, enfermidades sejam curadas, Pai bendito, tristezas da alma sejam desfeitas, Pai, e que aqueles que têm pensamentos de autoextermínio, meu Deus, conceda-lhes o sopro do teu Espírito Santo às suas vidas, Pai, que alguém fale-lhes da tua graça, da tua bondade, do teu perdão, Pai bendito, e que essas vidas sejam salvas, meu Deus, e se arrependam e se voltem para ti, Deus Todo-Poderoso. Pai de amor e de misericórdia, oramos por esses pedidos de orações, os quais mencionamos aqui nessa noite, Pai. Tu conheces o coração, a necessidade de cada uma dessas vidas, Pai. Tu sabes o que é necessário para cada um dos teus filhos. Pai, oramos especialmente, meu Deus, pelo nosso irmão pastor Oséias, que está hospitalizado, meu Deus, pela sua família, que a tua misericórdia seja sobre a vida do teu filho, meu Pai, e que faça segundo a tua graça e misericórdia, Pai bendito, para que, meu Pai, em tudo possamos glorificar e exaltar o teu santo nome, Deus de misericórdia. Pai, agradecemos porque nos permitiste adorar nessa noite, Pai, não sendo dignos, mas tem nos concedido, Pai, pela tua graça, essa oportunidade gloriosa de elevar-te os nossos louvores, a nossa adoração. E sei que tem ouvido as orações feitas neste lugar, porque muito pode a oração feita por um justo. E sei, meu Pai, que tem escolhido pessoas não pela justiça própria, porque a nossa justiça não passa de trapos de imundície, mas porque nos imputaste a justiça pelo teu amado Filho Jesus. E por isso tem recebido as orações feitas, e por isso, meu Deus, temos ouvido os testemunhos de bênçãos, de curas, de milagres que acontecem e têm acontecido na vida de todos aqueles que creem na tua palavra. Deus de misericórdia, seja conosco nessa noite, Pai, abençoando a cada um dos teus filhos, onde quer que estejam. Oramos também, meu Deus, pelas autoridades constituídas, para que elas realmente, meu Deus, possam trabalhar em prol do menos favorecido, em prol de todos aqueles que sofrem, Pai bendito, e permitindo, Pai, o livre culto, Pai, da tua igreja em todos os lugares. Pai santo, nós te agradecemos, orando também pela Assembleia Regional que será realizada neste final de semana, meu Pai, que tudo ali possa ser realizado para a honra e para a glória do teu nome, que todas as coisas sejam, meu Deus, encaminhadas, Pai bendito, para o crescimento da tua igreja, para que vidas sejam salvas e o teu nome seja glorificado. Orando, meu Deus, pelo projeto Casa de Paz, Deus de misericórdia. Pai santo, quão importante é esse trabalho na vida da tua igreja, meu Deus. Tu mesmo, Jesus amado, já nos ensinaste, meu Deus, desde aqueles dias que estivesse aqui no nosso meio, que esse é o método perfeito para que vidas sejam alcançadas, levando a paz às vidas, aos corações. Pai, faça com que cada um daqueles que se dispuseram a trabalhar nessa obra sejam cheios do teu Espírito Santo e com toda a ousadia levem a tua palavra aos corações que estão sedentos por ouvir a tua palavra. Pai de amor e de misericórdia, eu te agradeço por tudo e peço a tua bênção sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, se você não compartilhou essa live ainda, talvez você chegou já em tempo avançado, compartilhe, né? Essa live, ela com certeza estará gravada aí nas plataformas. Então, você compartilhando, outras vidas serão abençoadas por essa palavra que o nosso Deus nos trouxe aqui nessa noite. Que Deus abençoe a todos os irmãos, nossos irmãos aqui presentes, você que está aí em casa. Nós vamos, nesse instante, nos colocar de pé
e nós estaremos despedindo com a bênção. E você de casa, receba a bênção do Senhor. Curvemos as nossas cabeças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.